Quero dar o meu boa noite a todos e todas que nos assistem aqui pelo canal da Igreja Batista da Orla Oceânica no YouTube e agora como Comunidade Batista em Icaraí, que é como nós estamos servindo como Igreja de Jesus na nossa cidade. Hoje, especialmente, não temos atividade presencial na nossa igreja. Nós combinamos entre nossos irmãos que não estaríamos reunidos hoje presencialmente, mas estaríamos prontos para servir ao Senhor, transmitindo a mensagem do Evangelho através deste canal do YouTube e darmos continuidade à nossa série de mensagens sobre identidade. Você é mais. É essa nossa preocupação nessa oportunidade para que Deus fale ao nosso coração e a gente possa permitir que a graça do Senhor inunde a nossa vida. Quero convidar você a meditar naquilo que foi preparado para hoje. Você é mais do que aquilo que você imagina ser. Você não é aquilo que os outros querem que você seja. Por isso, nós vamos colocar aqui a nossa apresentação de hoje, para que você possa entender o tema da mensagem desta noite, que é sobre essa questão. O que as pessoas exigiram de você ao longo da sua vida? Olha, eu quero dizer para você que, de acordo com a palavra de Deus, você não é isso. Você é mais. A vida lhe faz muitas exigências, mas você não é exatamente isso que eles querem que a sua família, que a sociedade, que as pessoas com quem você convive querem que você seja. Você é melhor, você é mais. E para nós pensarmos sobre isso, nós vamos compreender um pouco sobre a vida de Moisés, esse personagem da palavra de Deus, esse herói da fé que tem muito a nos ensinar na maneira como lidar com a vida. O texto que vamos meditar nesta oportunidade encontra-se em Êxodo capítulo 3, versículo 11. Nós vamos fazer um apanhado dos capítulos 3 e capítulo 4 de Hebreus. Mas eu queria que você ficasse com esse pedacinho. Quem sou eu? Quem é você, meu irmão? Essa é a pergunta de Moisés diante dos grandes desafios da vida, diante das grandes exigências da vida colocadas diante dele. E eu gostaria que você se perguntasse: quem é você, meu irmão? Quem é você? Para a gente pensar nisso, anote essa informação. Não importa o quanto a vida tem te colocado exigências, você é mais do que isso. Em nome de Jesus, você é melhor do que todas as cargas que colocaram sobre os seus ombros. Amém? Bem, gente, Moisés foi uma pessoa que teve uma história bastante curiosa. Era uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Ele foi nascido numa época bastante difícil para a sua nacionalidade. Ele era um hebreu. E os hebreus estavam escravos no Egito. Quando Moisés nasceu, Faraó tinha dado uma ordem para que todos os primogênitos fossem mortos. E ele era o primeiro filho, homem, da sua mãe. E ainda continuando nessa trajetória de fracassos, Deus reverteu a história de Moisés, permitindo que ele fosse criado como filho da filha de Faraó, o neto, o neto do coração de Faraó. E quem serviu de ama, de babá, para o menino que ia crescer como homem que se tornou, foi a sua própria mãe. Não importa o que a vida faça contigo, meu irmão, minha irmã, Deus tem sempre algo melhor para oferecer para todos nós. O modo como Deus conduz a nossa vida
para a consumação dos seus propósitos, é sempre cercada por essa coisa do mistério, que é aquilo que a gente não vê eventualmente, mas está dado. O amor divino e a graça do Senhor é que vão fazer com que essas coisas cheguem a seu termo. E foi isso que aconteceu com Moisés. O modo como Deus conduziu a vida de Moisés foi para que ele cumprisse os propósitos de Deus no seu tempo. Mas a história não para por aí. Passou-se 40 anos. Moisés amadureceu dentro do palácio de Faraó. Ele teve uma vida confortável até que ele viu uma pessoa do seu povo, da sua etnia, sendo torturada como um escravo, de uma forma desumana. E ele então se sente compelido a defender aquele oprimido, a estar ao lado daquele oprimido. Olha como as coisas são misteriosas, né? E aí Moisés foge 40 anos mais da vida. Ele vai cuidar de animais no deserto, trabalhando para o seu sogro como trabalhador rural. Ele sai do palácio para a vida pastoril. Alguns diriam que isso é um fracasso. Mas Moisés não se importou com isso, ele continuou trabalhando, servindo, dando o seu melhor e sendo o melhor que ele podia. Até que um dia, ele, cuidando das ovelhas do seu sogro, tem a visão, ele avista uma sarça que ardia. Estava no Monte Horebe, e ali naquele monte havia um fenômeno que lhe chamou a atenção. Uma sarça que pegava fogo, mas não pegava fogo de fato. Ela parecia estar incandescente, mas não se consumia. E ele ficou curioso com aquilo, tentou chegar perto, e aí então ele ouve a voz falando com ele de forma clara, chamando a ele pelo nome. E ele responde com a resposta que era típica da espiritualidade do seu povo, a espiritualidade hebraica, quando ele diz: eis-me aqui, estou pronto, eu vim pelo seu chamado. Mas Deus então diz: peraí, não se aproxima não, porque você está em território santo, território que você não conhece, território novo para a sua espiritualidade. Então, tire as sandálias dos seus pés, como uma metáfora de um despojamento, de abrir mão de preconceitos, de orgulhos, de ideias que possam impedir a compreensão do mistério de Deus naquele momento. Moisés, então, começa a ouvir as diretrizes de Deus. A primeira coisa que ele ouve de Deus é o fato de que Deus sabe da aflição do seu povo. Você vai encontrar ali no versículo 7 e 8 do capítulo 3 de Êxodo, o Senhor falando assim para Moisés. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Ah, que legal. Puxa vida, Senhor. Que bonito. Vai ser uma história tão linda, Senhor. Eu penso, e se eu estivesse no lugar de Moisés, era o que eu pensava, mas que legal. Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, na nossa igreja, no mundo em que nós vivemos, na nossa cidade, no nosso país. Deus está trabalhando por aqueles que sofrem, pelos oprimidos,
pelas pessoas sem emprego, pelas pessoas doentes, pelos encarcerados, pelos marginalizados. Aí a gente diz, poxa, que bacana. Vai ser tão lindo quando isso acontecer. Vai ser muito bom. Só que a conversa de Deus com Moisés continua. Ele diz, sabe por que eu vou fazer isso, Moisés? Porque esse povo orou, esse povo clamou, esse povo pediu socorro de mim. Não tem meios para que eles possam recorrer. Eles só têm a mim. E sabe o que eu fiz? Está lá no versículo 9. O clamor dos israelitas chegou a mim. Sabe o que eu pensei, Moisés? Olha que ideia brilhante que eu tive, Moisés. Eu pensei em mandar você para libertar o meu povo. Ah, meus irmãos, o que você faria se soubesse que Deus tem uma coisa grandiosa para fazer na sua igreja, na sua vida, na sua família, no seu país, na sua cidade, e dissesse para você, eu quero usar você, eu quero usar sua vida, eu quero enviar você. O que você faria? Moisés resistiu a essa exigência de Deus. Moisés, eu não sou essa pessoa. Olha, eu fugi do faraó. Eles queriam que eu fosse, inclusive, um governante. Eu escapei. Eu fugi do meu sogro, que queria que eu fosse um empresário do negócio, do agronegócio. Eu escapei disso. Eu escapei da minha família, que queria que eu fosse pai, que eu fosse chefe de família. Eu fui escapando disso tudo. Então, Deus me inclui fora disso. Moisés resistiu. Olha, meu irmão, minha irmã, eu tenho a dizer a você que é natural que a gente apresente resistências para essas exigências que Deus coloca diante de nós. Nós não somos obrigados. Mas a melhor coisa que nós podemos fazer diante das exigências de Deus é dizer um sim para aquilo que Ele nos apresenta. Eu queria aproveitar neste momento e pensar nas resistências de Moisés em fazer a vontade de Deus. São resistências nossas, como a que nós faríamos. Se fossem exigências sociais, demandas da sua participação como pessoa, eu não diria nada. Mas como que a gente reage diante das exigências divinas? Moisés apresentou 5 questões que nos fazem pensar. Como que nós reagimos diante dessas exigências para fazermos a vontade de Deus no mundo? Para que os propósitos de Deus se realizem na nossa vida. Anote, então, quais são essas 5 resistências, que são perguntas que nós fazemos para Deus quando estamos diante de um grande desafio. A primeira pergunta é: quem sou eu? Quem é você, meu irmão? Quem sou eu para fazer isso? Eu disse isso para Deus quando fui chamado para ser pastor. Quem sou eu para ser pastor? Quem sou eu para comandar uma igreja? Quem sou eu para poder estudar e me preparar para servir numa comunidade? Quem sou eu? Quem é você? Talvez você se pergunte. Mas, meu irmão, minha irmã, você é mais do que as pessoas andam pensando de você. Porque se Deus está colocando uma tarefa sobre os seus ombros, acredite, é porque Ele sabe que você é mais do que
todas as circunstâncias da vida lhe fizeram pensar que você era. Foi assim que Moisés reagiu. Capítulo 3, verso 11 diz assim: Moisés respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem é você, meu irmão, para servir ao Senhor? Para ser testemunha da graça de Deus? Para trabalhar no reino dele? Quem é você? Quem é você para fazer diferença no mundo, não é mesmo? Essa é uma questão importante que nós precisamos responder. E a palavra de Deus diz para nós que você é mais. Sabe por quê? Porque Deus está contigo. Essa tarefa não é de homens, essa tarefa é de Deus. Uma segunda pergunta que pode vir dessa resistência é: quem é Deus para você? Quem é o Deus a quem você serve? Quem é esse Todo-Poderoso que você diz que Ele é? Eu diria para você que você é mais para esse Deus. Não importa o quanto distante Ele esteja de você, não importa o quanto você ache insuficiente para poder agradá-lo, Deus olha para você e vê como uma pessoa capaz de viver a vontade dele. E é por isso que ele te ama, é por isso que ele se entrega a você, é por isso que ele vem a nós, porque ele sabe quem nós somos. E ele sabe quem nós somos, porque ele sabe também quem ele é. Diante da dúvida de Moisés, quando ele diz: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Aí você vai dizer: O que eu sou? Eu sou o que sou. Eu sou Deus. E você, Moisés, é Moisés. E é assim que você vai fazer. Você vai ser Irênio e eu serei Deus. Você vai fazer aquilo que é próprio de uma pessoa fazer e eu farei aquilo que é próprio de um Deus fazer. E eu não vou falhar. Pode ser que pessoas falhem, mas Deus nunca falha. Uma terceira dúvida de Moisés é em relação à confiança que as pessoas têm em nós. O quanto as pessoas confiam em você? O quanto as pessoas confiam na sua palavra, na sua dedicação, na sua honestidade? O quanto as pessoas sabem do seu caráter e confiam em você por causa do seu caráter? Eu diria para você que você é mais do que as críticas que você sofre, do que as pressões que tem sobre você, do que as demandas que levam você a fazer coisas que não te agradam. Moisés pergunta para Deus: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Quem é Moisés? Moisés devia ter uma experiência de Deus muito estranha, em que as pessoas seriam capazes de duvidar se alguém como Moisés teria estado na presença de Deus. Se ele seria capaz de dizer algo confiável, exercer uma liderança confiável. O quanto as pessoas confiam em você? Como é que as pessoas te veem? Como é que as pessoas veem sua conduta, sua espiritualidade? Elas são capazes de confiar naquilo que você faz e naquilo que você diz? A palavra de Deus diz que o Senhor é que vai dar força. O Senhor é que vai apagar o nosso passado. O Senhor que vai nos dar condições de autoridade, de poder. Não é pela nossa força, mas é pelo Espírito dele que nos conduz. A quarta dúvida é sobre a capacidade.
habilidade, competência. Será que você tem competência para fazer o que Deus quer que você faça? O apóstolo Paulo também faz essa pergunta. Para essas coisas, quem é idôneo? Quem é idôneo para cuidar das coisas do reino de Deus? Uma vez, um bêbado na porta da igreja, acabou o culto, eu estava cumprimentando as pessoas, me perguntou: quem é você para falar de Deus? E eu me perguntei isso. Se olha, essa pergunta, ela precisa de uma boa resposta. Eu também não sei. Por que que Deus me achou competente, habilidoso, capaz de falar do seu amor para as pessoas e eu não sou? Quem é você para que Deus te escolha entre diversas pessoas, para que Deus entenda que você é a pessoa capaz de dar conta da vontade dele? Moisés questionou Deus, dizendo assim: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste o teu servo, não consigo falar bem. E Deus indica um sucessor, assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma pessoa como se fosse um profeta, você vai ser como eu, como Deus para esse povo, e vai ter alguém que vai falar no teu lugar, tudo bem? Resolvido o problema, mas você é o cara, é você que vai. E aí então Moisés não perde a oportunidade e coloca uma quinta situação de resistência à vontade de Deus na sua vida. Por que eu? Porque logo eu, Senhor. Porque o Senhor escolheu a mim. Porque o Senhor me chamou. Estava tudo tão bem, cuidando das minhas ovelhinhas. Vou cuidar de um povo rebelde, duro, difícil. Enfrentar um faraó tinhoso, autoritário, facínora. Por que eu, Senhor? Por que eu? Por que eu? E aí então eu lembro a você, porque você é único. Você é único. Aquilo que Deus quer que você faça, só você pode fazer. Moisés disse para Deus: ah, Senhor, peço que envie outra pessoa. Manda outro no meu lugar. Aí ele disse: olha, meu querido, eu vou estar do seu lado. Eu vou estar com você. Eu vou estar junto contigo. Eu vou abençoar a sua vida. Eu vou te amparar. Eu vou andar passo a passo ao teu lado. Meu querido, para a gente concluir essa palavra, lembre sempre o seguinte: não importa o que a vida exigiu de você, há algo que Deus requer de nós. Há uma vida que Deus espera que nós vivamos. E para essa vida, Deus o vê como uma pessoa de grande valor, a quem Ele quer abençoar, a quem Ele quer ungir, a quem Ele quer capacitar para ser um instrumento vivo nas mãos dEle, para realizar coisas extraordinárias para a glória dEle. Quero encerrar essa palavra dizendo a primeira promessa, quando Moisés começa a questionar Deus sobre as razões do seu chamado, ele diz assim, Deus dizendo para Moisés: eu estarei com você. Não esqueça disso, Moisés. Eu estarei com você. Meu irmão, minha irmã, feche seus olhos, fale com Deus nesta hora. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor. E que ela seja usada como instrumento de vida nas pessoas que nos ouvem. Transforma, ó Deus, a percepção de nós mesmos. E que o Senhor possa nos ajudar a entender o teu amor, o teu propósito para a nossa vida,
a fim de que nós sejamos capazes de colocar a nossa vida à disposição do Senhor. Dá-nos, ó Deus, essa certeza de que Tu estás ao nosso lado, essa convicção de que não estamos sozinhos e que o Senhor nos conduz para a realização da Tua vontade. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando ao final da nossa mensagem. Hoje não estamos em nosso espaço, mas no domingo que vem estaremos. E eu quero convidar você a estar conosco. Nossa igreja está numa jornada de oração pela vida da igreja. Eu convido você a fazer essa jornada conosco. Ore todos os dias pela vida da nossa igreja. E ajude-nos a convidar pessoas, não só para conhecermos ali na rua Dr. Paulo César, número 150, bairro Icaraí, atrás do Instituto Abel, mas também para compartilhar os vídeos, as mensagens, os canais da nossa igreja na internet. Deus o abençoe. Nesse finalzinho do Dia dos Pais, quero desejar a todos os pais da nossa igreja e a todos os pais que nos assistem um feliz Dia dos Pais. Deus o abençoe grandemente nesta hora.